queria saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou quebrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, mostraram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus continue abençoando a irmã Iraci. E estes hinos, para mim, não ficam velhos. Aliás, é difícil hinos ficarem velhos. Parece que quanto mais velho, mais bonito, mais gostoso, mais novo, né? Mais crente, mais espiritual. Quanto mais velho, mais novo.
Deus continue abençoando a irmã Iraci. Vocês viram, conseguiram ver o pouquinho que gravou, né? O pastor Irineu gravou muito do culto de ontem, muito, mas não tem para nós agora, talvez por falta de comunicação, né? Mas o pouquinho que o irmão José fez, depois cheguei em casa, até cobrei dele, né? Só isso que o senhor fez, só isso. Porque eu não fiz, a irmã Iraci não fez. Será que o irmão Jonas fez gravação? Aí ele me falou, né, que ele fez bastante. Só que na dele não aparece ele. Na gravação dele não aparece ele, com exceção de uma, que ele faz assim, né? Acho que ele queria tirar um selfie. Aí grava ele, né? Mas eu fiz questão de rodar esse aí, porque mostra ele, né? Mostra ele e eu estou falando um pouquinho dele, né? Do pastor Irineu. Mas se tiver como rodar mais para nós aí, eu virei aqui para trás, eu não vi ele. Eu estou achando que ele está arrumando um jeitinho lá de passar para nós, do que ele fez lá, né? Do que ele filmou lá. Mas eu queria que esta que acabou de passar rodasse de novo com áudio, porque deixou o áudio só no finalzinho. Eu queria que passasse ele com áudio do início, se tiver como fazer isso. Faz agora para nós. Vamos ler São Lucas capítulo 12. São Lucas capítulo 12. Nós vamos ver aqui também algo que fala sobre o mesmo assunto que Jesus falou ali no São Mateus, né? O mesmo assunto, e eu gostaria de ler com os irmãos. Deixa eu ver aqui aonde foi. São Mateus 11, a partir do versículo 14. A blasfêmia dos fariseus. A blasfêmia dos fariseus. É porque eu estou com uma mensagem aqui que traz o título Respeito. Respeito. E eu quero falar um pouquinho dentro do que o irmão Brana falou aqui na mensagem Respeito. Existe uma escritura na carta do apóstolo São João. Talvez o irmão Edmar pode me ajudar. Aonde fala da blasfêmia. Porque muitas pessoas dizem assim: quem blasfemar contra o filho tem perdão, contra o pai tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Com isto, querem afirmar a doutrina, né, das três pessoas da Santíssima Trindade. E nós entendemos que é uma doutrina destituída das Escrituras Sagradas, não é? A doutrina das três pessoas que ensinam ser elas, né, as três pessoas da Santíssima Trindade. Nós não cremos nesta doutrina de três pessoas na divindade. Nós cremos em uma pessoa. A divindade só tem uma pessoa. Isto é Bíblia, isto é apostólico, isto é profético, isto está confirmado
na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ele não diz os quais são, ele fala assim, o qual é, sobre todos, por todos e em todos. Deus bendito eternamente. E é bom até salientar que Efésios 4, nós encontramos ali a unidade da fé. O apóstolo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, não é? Então, ele só fala de um, não fala de dois, muito menos de três. Ali fala da unidade da fé, um só batismo, né? Não existe vários batismos, como muitos querem fazer colocações de batismos. Não, só tem um batismo. Só existe um só batismo. Isso é Paulo que diz. Um só batismo. É claro que a gente entende. Batismo nas águas, ele é simbólico. Não é isso? Batismo nas águas, ele é simbólico. Simboliza sepultamento. A pessoa morre para o pecado, Romanos capítulo 6. Então, ele é batizado nas águas. Morreu, tem que ser sepultado. Então vem o símbolo do sepultamento, que é a imersão, não a aspersão, imersão. E quando a pessoa sai das águas, ao sair das águas, aquilo também é símbolo, simboliza a ressurreição, né? De modo que o que morreu, morreu para o pecado, mas o que agora vive, vive para Deus, para Deus. Então, ali em Efésios capítulo 4, fala da unidade da fé, e nesta unidade da fé diz há um só batismo. Então, batismo nas águas, eu repito, é símbolo. Agora, o batismo do Espírito Santo, ele só é promovido quando nós temos inteira fé na palavra de Deus. A dúvida impede que nós recebamos o Espírito Santo. A dúvida na palavra, na Bíblia, na pregação, impede que nós recebamos o Espírito Santo. Uma das coisas que impede você, qualquer um de nós, ser batizado com o Espírito Santo é a dúvida. Você tem dúvida, você não tem segurança, correto? Se você não tem segurança e for fazer aquilo, você faz aquilo com medo. Mas com medo. Todas as pessoas que vão fazer uma ultrapassagem num lugar que é proibido fazer aquela ultrapassagem, ele faz ela com insegurança. E ao fazer com insegurança, ele faz com medo, correndo risco. Então, tudo que você for fazer com medo, você comete pecado. Então, se tem medo, melhor que não faça. Se não acredita, não crê, melhor que não faça. E tudo que nós formos fazer e falar, temos que ter fé naquilo que estamos fazendo, acreditar naquilo que estamos fazendo, né? Amém? Ter fé naquilo que a gente está fazendo. Na pregação, na leitura da Bíblia, nos cânticos, na vida que você vive pela fé, por crer. Você não corta cabelo, você não veste roupa sumária, roupa indecente, né? Você não usa roupas provocantes, insinuantes, mostrando parte do seu corpo, se tratando das mulheres, porque você crê na palavra de Deus. E você tem fé no que é ensinado a você. Isso você veste decente, você deixa o seu cabelo crescer. Nós, os homens, cortamos os nossos cabelos, né? Porque nós temos fé, nós cremos
naquilo que está escrito aqui. E isto nos dá o direito de ter o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma confirmação da fé. O Espírito Santo é o selo da nossa fé. É a garantia da nossa chegada no céu. Todas as pessoas que têm o Espírito Santo, que está selado com o Espírito Santo, o selo é até o dia da redenção. Por isso que em Efésios 4, versículo 30, Paulo pede para nós não entristecê-lo. Ele quem? O Espírito Santo. No qual, fala desse jeito, no qual vós estáis selado até o dia da redenção. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos entristecê-lo, pronunciar palavras que venham a entristecê-lo, muito menos blasfemar, né, contra ele, proferir palavras contra a divindade, provocar a ira de Deus. Então vamos ler aqui no versículo 14 de Lucas 11. Vamos lá? Você tem aí a Bíblia, faça isto. Com isto você está se familiarizando com o endereço do assunto. O senhor conseguiu encontrar? Marcos 12, 10. Eu quero o apóstolo lá. Fala sobre blasfêmia contra o Pai. Quem tem o filho tem o Pai. Se o senhor conseguir. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Eu li essa mesma, não foi? Eu li essa mesma em São Mateus. Agora eu quero Marcos 12, 10. Marcos. Vamos voltar então em Marcos 12, versículo. Mas eu acredito que era aquela mesma história, só para confirmar. O senhor está me confundindo. Lucas 12. 12, versículo de Lucas 12. É aqui que eu quero. Você trouxe a sua Bíblia, não foi? Então vamos usar ela. Não dever os homens. O título é assim: não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Matou o corpo, não tem mais o que fazer. Quando nós não somos apenas corpo, né? Carne e sangue, nós somos também espírito. Então não pode fazer mais nada, não pode matar o espírito. Mas o versículo 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Lançar no inferno. Tem poder para lançar no inferno. Aí nessas horas a gente tem que falar, né, com o adventista. Isso aqui serve, né, para ajudar o adventista, serve para ajudar o testemunho de Jeová, o irmão, a irmã, que bem intencionada vai à igreja adventista, vai à igreja testemunho de Jeová, o salão. Aqui é Jesus, não é o tabernáculo, nem o pastor Edmilson, aqui é Jesus. Jesus é quem fala assim, ó: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo. A esse temer, quer dizer, pega o corpo e joga no inferno? Pega o corpo e joga no inferno, irmão?
Não, não é isto. Os testemunhos de Jeová, eles têm uma leitura e afirmam que o inferno é a sepultura, quando se trata de Seol, Hades, porque entra em estado de decomposição, né? Existem o buraco lá, a sepultura, aonde o corpo entra em estado de decomposição. Ele entra em estado de decomposição. Mas do mesmo jeitinho que é Deus, é o homem. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Depois ele se tornou a alma vivente quando foi insuflado, colocado no corpo, feito do pó da terra. Agora, quando este homem foi insuflado ali, colocado ali naquele corpo, soprou sobre as suas narinas e ele se tornou alma vivente, ele recebeu uma sentença. E quando o seu corpo se decompõe, volta para o pó, volta para a terra, se torna gases, moléculas, átomos, volta, né, para de onde veio, o seu espírito, a sua entidade, a sua consciência, ela continua em existência. Vocês entendem, irmãos? Ela continua em existência. Agora, vamos ver, continuar vendo aqui, ó. Jesus falou assim, ó, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis. Ele faz uma pergunta. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, confessar quem? Diante dos homens. Nós estamos supostos a confessar quem diante dos homens? Esta semana, o Ítalo, você já pregou o evangelho para alguém? Essa semana você falou com alguém sobre Jesus? Já confessou Jesus para alguém, irmão Misak? Já pregou para alguém, um jovem, uma moça? Já falou de Jesus, do mestre que você serve, daquilo que você está fazendo para entrar no céu, e você tem tanta convicção disso, que você gostaria que outros fizessem o mesmo. Então, já pregou, irmão Saniel, para alguém? Já confessou Jesus essa semana? A igreja, as irmãs, já confessou isso? Não. Do Bolsonaro eu já falei. Essa semana do Bolsonaro eu falei para mas ficou 8 de hora. E aí ele é mais Lula e eu sou mais Bolsonaro. Aí nós ficou, gente, de Jesus nós falamos muito pouco. Nós confessamos Jesus muito pouco. Nós falamos da palavra dele muito pouco para as pessoas. Primeiro que parece que não tem conteúdo. Muitos não têm conteúdo, não tem endereço na Bíblia, não tem referência na Bíblia, porque também não tem familiaridade com ela. Aí como é que vai falar para outro? O outro já tem, às vezes pastor não fala porque o outro, a gente vê que ele é mais esperto, é o irmão da igreja tal, aí eu não falo porque agora você está perdendo com isso. Você está perdendo com isso, porque Jesus falou isso aqui, ó. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, não ter vergonha de mim, me confessar, falar com ela, com este, com aquele, de Jesus e de sua palavra. Não, eu não quero me comprometer.
Eu tenho vergonha, não quero me comprometer, não quero ser pichado, não quero ser humilhado, não quero passar vergonha. Você não quer confessá-lo diante dos homens, tem medo. Então Jesus também não vai te confessar diante dos anjos de Deus. Ele não vai te confessar. Ele não vai falar bem de você diante dos anjos de Deus. Ele falou isso aqui, eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se tratando do homem, filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, tem medo, não tem? Por isso que não confessa, de ser conduzido, de ser levado, de ser colocado no canto da parede. Irmãos, é o grau, é o nível de familiaridade que as pessoas não têm com Deus, com a sua palavra, e muito menos com o povo dele. Por isso é que as pessoas vivem de segregações, de divisões, de separação. Dá para entender o que eu estou falando? As pessoas têm se tornado estranhas umas para as outras. A igreja, até dentro da própria igreja. Olha, em nome do Senhor Jesus, protesta isto, não aceita isto. Vamos ser mais irmãos, vamos ser mais irmãs, vamos colocar aquela unção, aquilo que unta, aquilo que gruda, o amor, você poder deixar de ser estranho um para o outro. Eu lembro de uma irmã aqui que entrava ali naquelas portas ali, entrava, não olhava para ninguém, toda a vida eu observo isso, não entrava e senta no banco e termina o culto do mesmo jeito, se levanta, é a primeira a levantar e sair embora. Gente, isso não é família, isso não é igreja, isso nem espírito de igreja tem. Muitos são fariseu mesmo, na igreja da mensagem, no tabernáculo, são fariseus, são secos, estão batendo ponto, só isso. Mas você levanta a sua mão e diga assim: Senhor, me unja com o Espírito Santo para falar, para olhar, para agir, para te adorar, para ler a Bíblia, aleluia, para apertar a mão do meu irmão, para abraçar o meu irmão, por sentir bem na minha igreja. Espírito Santo de Deus, venha ungir essa igreja, é o meu maior clamor, ao ponto de que quando levantar teses contra mim e contra você, estará levantando teses contra ele, porque todo o seu ser é ele. Ele estará totalmente escondido aí, em você. Versículo 11: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que há de haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora
vos ensinará. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai lembrar você daquele versículo, ele vai lembrar você daquela doutrina, ele vai lembrar você aonde está, porque você está tão familiarizado com a palavra dele, com o livro sagrado dele, com as pregações que são feitas no púlpito, na igreja. O Espírito Santo que está em você, quando você precisar, ele vai te lembrar, ele vai te conduzir e vai trazer isto para você falar, pregar, anunciar, mostrar. Eu não sei ler, mas eu sei ouvir e guardar. Minha tia falava isso. Eu não sei ler, não sei escrever, mas eu sei guardar. Não sei aonde está escrito, mas Paulo diz que não permitia que a mulher falasse na igreja. Meu sobrinho, aonde está escrito? Eu não sei, mas eu lembro. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Aqui na mensagem, respeito, eu detectei há alguns anos, irmão Gabriel, irmãos, igrejas, eu já detectei um espírito que luta de unha e dente para invalidar a Bíblia e lançar dúvida na Bíblia, lançar dúvida na Bíblia. Há um espírito que eu encontrei dizendo assim: o que não pode mudar é só o Apocalipse. Não pode tirar, não pode acrescentar, mas o resto pode mudar. Pode adaptar ao sistema, adaptar à era, adaptar à sociedade. Por isso que pode ter a Bíblia da criança, da mulher, a Bíblia do gay, né? Gay pode falar? A palavra gay pode falar? Pode? Não pode, não vai para a cadeia, não? Homossexual, então pode falar? Mas tem a Bíblia. A Bíblia tem sido confeccionada a gosto, ao gosto, né? Aí diz então que só não pode mudar o Apocalipse, porque o Apocalipse 22, versículo 18, diz que quem acrescentar e quem tirar, o seu nome será tirado do livro da vida. E as pragas que estão escritas neste livro vai cair sobre ele. Mas o resto pode fazer o que quiser. Não, irmãos. O irmão Brana disse que a Bíblia foi vindo assim, e ela foi sendo escrita por autores diversos, veio sendo escrita por um espaço de 1500 anos, e o último livro que foi escrito foi o Apocalipse, e isto tem acontecido há 2000 anos atrás, e ela tem tido a sua validade já por 2000 anos, e a validade dela não vence. Não é igual a caixinha de leite que você compra lá, e está lá o mês da fabricação, o ano da fabricação, a validade dela, e lá embaixo está lá, até a data tal. Depois dessa data, não tem mais valor, perde a validade, aí tem que tirar da prateleira, da farmácia, tem que tirar o remédio, tem que tirar a carne do açougue, já perdeu o seu valor. Mas a Bíblia não, ela nunca vai perder o seu valor, porque ela, de Gênesis a Apocalipse, é Deus, é a palavra de Deus.
O próprio Jesus falou, irmão Gabriel, assim, ó, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tem um espírito trabalhando até para queimar a Bíblia. Manda queimar a Bíblia. E agora, os branamistas, não sei se é essa a palavra que eles chamam nós. Agora tem a mensagem. Para estes, a mensagem já venceu. Agora não se usa mais, é só a Bíblia. Então tem um espírito tentando invalidar a Bíblia, tentando mostrar que ela é antiga demais. E o Papa mesmo já lançou uma Bíblia atualizada. Essa não serve, por causa da linguagem. Veja para onde o Espírito leva. Não o Espírito Santo. O Espírito do homem ungido com determinados argumentos, sentimentos, razões. E você vai notar que agora entrou para o nosso meio. Começou com o senhor William Souto Santiago, que já partiu. E agora está aí com o Cacô Felipe, invalidando a mensagem. A mensagem não tem mais valor. E além da mensagem não ter mais valor, ele mesmo diz que tem que queimar a Bíblia, queimar as mensagens. E além do Cacô Felipe, eu já notei que tem um espírito andando por aí e tentando combater a idolatria. E eu estou de acordo que existe idólatra em todas as áreas. Idólatras. O próprio irmão Brana diz que tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é idolatria. Até os pentecostais, até os evangélicos, até os cristãos, sem a revelação desse assunto, acaba adorando a Jesus fora do espírito da verdade, e com isso comete idolatria. Colocar Jesus como Deus, ter na cabeça Jesus como segundo Deus. Jesus não aceita, irmão, ser um segundo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele aceita ser o primeiro. Amém? É o Apocalipse 1, versículo 8, eu acho que sim. Vamos ver, eu vou falar o acho, né, porque eu não tenho certeza, mas vamos ver se é. Apocalipse 1, versículo 8. Vamos ver como é que Jesus fala aqui. Agora aqui é Jesus mesmo que fala. Apocalipse 1, versículo 8. Vamos ver. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Apocalipse 1, versículo 8. Isso aqui é Jesus falando. Então Jesus não aceita ser um Deus menor. E se nós adorá-lo como um Deus menor, nós estamos sendo idólatra. Estamos adorando fora do espírito da verdade. Mas de acordo com João, Jesus aparece para ele e diz assim, ó, versículo 8. Vamos falar todo mundo junto? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Como é que ele pode ser o segundo? Um Deus menor? Ele diz, eu sou. Ele usa o termo, eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego, né? O hebraico. Alfa e Ômega. A primeira letra e a última letra. O princípio e o fim. João diz, assim diz o Senhor. O que é, o que era
e o que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Agora, a idolatria, para quem não tem a revelação, é fácil demais. Coloca a esposa no lugar de Deus, comete idolatria. O irmão Brana diz: querida, eu te amo, mas eu amo muito mais a Jesus. Sai do meu caminho, deixa eu servir a Deus. E a forma de eu servir a Deus é servir o povo dele. Por favor, sai do meu caminho, não me atrapalha não. A esposa do irmão Brana, a sogra do irmão Brana, tentou atrapalhar ele. O que aconteceu? Perdeu a própria esposa, perdeu sua filha. Agora, o irmão Brana acentuou a não colocar outra coisa na sua vida a não ser Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar? Não é pastor em primeiro lugar, não é profeta em primeiro lugar, não é apóstolo em primeiro lugar, não é homem em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus. Agora Deus envia. O próprio Jesus disse: aquele que receber a mim, recebe aquele que eu enviar. E aqueles que receberem aqueles que eu enviar, a mim estará recebendo. Mas aqueles que não receber, não me recebe. Aqueles que não crerem nos que eu envio, não estarão crendo em mim. Então você quer amar a Deus, você deve amar os que Ele envia. Amar a sua igreja é amar a Deus. Amar aqueles que servem a Deus é amar a Deus. Agora é claro, você tem que ter a revelação do que é idolatria para não ser um idólatra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de filhos, acima de marido, acima de mulher, acima de carro, acima de casa, acima de emprego. Compromisso. Eu leio essa mensagem aqui porque esta mensagem aqui me ensina a ler esse livro aqui, ó. Eu leio essa mensagem aqui porque essa mensagem aqui me aponta para isso aqui, ó. E se eu não estivesse lendo essa mensagem aqui, com certeza eu estaria lendo outros livros. Talvez de Moody, livros bons que ele tem, de Tony Osborne, do próprio Billy Graham. Quantos livros? Dr. Russell, quantos livros? Senhora Ellen White, quantos livros? Eu tenho lá em casa 124 livros de Cacô Felipe. Eu tenho lá em casa. Mas uma coisa é certa: todos os livros que nós lemos têm falha, tem erros. Todos os livros, inclusive os livros que nós temos na mão de William Marion Branham, tem equívocos. Mas o irmão Branham provou que tinha o Espírito Santo, porque todos os equívocos que ele teve na pregação, nos seus ensinamentos, depois ele foi muito humilde para voltar atrás e tomar a Bíblia e mostrar para o povo que ele sofreu um equívoco. O Espírito Santo não deixa você persistir errando, errado. Entenderam, companheiros? Eu criei em tudo que o irmão Branham pregou até então, porque todas as mensagens que o irmão Branham tem pregado, ele tem me ensinado a crer nesse livro aqui, ó. O irmão Branham não trouxe nenhuma interpretação, nada, da Bíblia. E ele não trouxe novas revelações. Eu me surpreendi quando alguém disse assim para mim:
pastores ensinam que ele trouxe a revelação dos selos, trouxe a revelação das 70 semanas de Daniel, trouxe a revelação do batismo em nome de Jesus, eu percebi que muito antes do irmão Brana, fulano já tinha falado nas eras, ciclano já tinha falado no nome de Jesus. Meu Deus do céu, que compreensão mais tola é esta? O que o irmão Brana no lugar, revelação dele e nova revelação. Olha essa Bíblia aqui, ó, o último livro eu acabei de citar, tem 2000 anos. Como é que o irmão Brana vai trazendo nova revelação? A revelação de Deus está aqui. Correto, igreja? Não é invenção, não. Olha, o irmão Brana trouxe a restauração de todas as coisas que está escrito aqui. Restaurando. Durante os 2000 anos foi perdido pelas teologias que foram surgindo. Ah não, mas batismo em nome de Jesus, teve um homem por nome Sabélio. Sabélio pregou o batismo em nome de Jesus. Olha o que tem, verdade. É nossa, não é? Sabélio foi bem-aventurado em pregar o batismo em nome de Jesus. Ah não, mas predestinação, quem pregou predestinação foi Calvino. Agora vem o irmão Brana aí falar de predestinação. Predestinação, gente, quem pregou predestinação não foi nem Calvino, foi o apóstolo São Paulo. E Calvino veio e leu isso em Efésios 4. Foi ignorado por Armínio, porque Armínio pregou a santificação. Ele encontrou na Bíblia que sem santificação não veremos a Deus. Hebreus 14, 12, versículo 14. Sem santificação, me parece que é Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem isso ninguém verá Deus. Aí o Armínio prega a santificação, pregou a santificação, sem a santificação ninguém vai ver Deus, tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser verdadeiro. O Calvino vem e prega predestinação. Uma vez predestinado, está predestinado. Uma vez salvo, está salvo. Aí ficaram Armínio pregando santificação e o Calvino pregando predestinação. E os dois brigando. Força de expressão. Os irmãos arminianos na época ficou lá, Calvino é falso, Calvino não prega santificação, prega predestinação, e dizendo que não importa o que você faça, de todos os modos, se Deus te predestinou, está predestinado. O outro, predestinação, crê em santificação, porque parar lá no inferno. Ficaram brigando. Aí vem o irmão Brana, pega Efésios 4, capítulo 1, versículo 4. Nós fomos predestinados para ser santo. Foi simples, não foi? Pegou predestinação e santificação. Predestinado para ser santo, para ser puro, para ser verdadeiro, para ser justo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Até um certo sentido, é verdade. Porque se Ele te salvou desde antes da fundação do mundo, você enquadra com a salvação. E você vive vida de uma pessoa salva. É santo, é puro, é verdadeiro, é justo. O irmão Brana veio, o que ele fez? E falou tanto Armínio. Bom, ó, vocês entenderam? Está escrito na Bíblia. 7 eras, está escrito na Bíblia. Quando pregaram muito antes do irmão Brana, o irmão Brana até ouviu a senhora Ellen White pregar as eras. O Espírito Santo veio e revelou aquilo para o irmão Brana, abriu assim o leque, mostrou aonde a senhora Ellen White falhou.
aonde o Guilherme Miller falhou em mostrar as eras da igreja. Vocês estão captando? Amém? O Espírito Santo tinha que ter um profeta no espírito e virtude de Elias para trazer isto de uma forma completa. Prova tanto que o irmão Branham não negou a justificação pela fé que foi pregado por Lutero. O irmão Branham não negou a santificação que foi vivado por João Wesley na Inglaterra. O irmão Branham não negou o que Deus fez através de Moody, lá nos Estados Unidos, aquele fanhoso, quando ele pregou sobre os dons na igreja, o batismo com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, curando o povo, e houve aquele avivamento na esquina da rua, me parece que a rua Suzy. O irmão Branham não negou, porque um verdadeiro homem de Deus não nega Deus, não nega a palavra. Essa aqui é a realidade. O Dr. Russell, dos Testemunhos de Jeová, pregou os 7 selos assim, ó, minuciosamente. E os Testemunhos de Jeová se gabam de ter os livros dos selos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, 5º selo, 6º selo, 7º selo. Os Testemunhos de Jeová têm. Aí quando você acha que o irmão Branham não leu todos esses livros? O irmão Branham leu todos esses livros, gente, e viu aonde o Espírito Santo veio mostrando para ele: olha, nisso aqui está certo, nisso aqui está errado, nisso aqui está certo, nisso aqui está errado, nisso aqui está certo, nisso aqui está errado. Tudo que é verdadeiro, que existe em tudo enquanto é tipo de segmento, é meu, é seu, é nosso, é de Deus. Verdade é verdade. Agora, nós precisamos de ter discernimento de espíritos. Estão aí, são 200 milhões de demônios que estão aí na terra, para desviar você de ter em plenitude a palavra de Deus. Aqui tem todos esses grandes dons aqui. Pessoas que falam línguas, curadores divinos, aqui tem tudo que está sendo derramado sobre nós, graças a Deus. Isto vem por um pequeno bando humilde, chamado pentecostais. Vamos todos voltar à Bíblia novamente? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos ver se isso não é o tempo dos apóstolos? Vamos voltar, irmãos. Dissolvamos as nossas denominações, dissolvamos todas as nossas organizações e todos vamos ser um, irmão. Todas as grandes igrejas conjuntamente viessem juntas, o que haveria sucedido? Irmão, nem mesmo haveria tido necessidade de nenhum hospital na terra hoje. O poder seria tão grande que não haveria necessidade de hospital na terra hoje. Isso é correto? Não! Haveria tido um tal poder de grandes dons e maravilhas operando entre o povo. Ali haveria tido um tal respeito, e talvez a igreja haveria ido ao lar, e o milênio já estaria na terra. Mas aí nós estamos atrasando o programa de Deus? Estamos. Nós nunca vamos impedir, mas estamos atrasando. O mesmo que aconteceu com a saída de Israel do Egito, a viagem era apenas de uns 3 dias, eles levaram 40 anos. Por causa de tanta coisa. Agora pensa no que está acontecendo entre todos os evangélicos, todos os crentes, todos que carregam a Bíblia, todos os assim chamados cristãos, estão atrasando a volta de Jesus. Eu sei que haverá virgens nécias e virgens prudentes. Isso vai haver. Porém não, eles desrespeitaram isto. Eles os chamam de santos roladores,
Os jornais esperam para dizer toda calúnia, coisa suja. Eles querem publicar isso o mais rápido possível, para fazer mais pessoas incrédulas, para fazer mais pessoas desanimadas, frustradas, decepcionadas. Irmão, abra os olhos. Abra os olhos. De que lado nós estamos? Eu estou ao lado de Jesus, estou ao lado da sua palavra, correto? Não estou ao lado de Satanás, não estou ao lado do diabo. Não, eu não estou. O diabo está trabalhando 24 horas, mas uma coisa eu falo assim: o Espírito Santo também, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme nem de dia nem de noite. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, na nossa vida. Vamos entender isso. Ele te tira da idolatria, te tira, mas coloca você no verdadeiro lugar de adoração. Ele te enche com o Espírito Santo, mas para ele te encher com o Espírito Santo, você tem que dar lugar para a sua palavra, o seu programa. Não adianta sair da esquerda e ir para a direita, ou sair da direita e correr para a esquerda. Você deve correr para o centro do caminho. Eu penso diariamente nisso, irmão. Lembro dessa expressão: quando ele não quer te empurrar, ele te puxa. Quando ele não quer te puxar, ele te empurra. Ele não quer ver você em pezinho, né? Vai com Deus. Leva um tropeção e cai. Pô, eu vou com Deus, mas não precisa me empurrar, não. O irmão falou, né? O irmão que estava assim meio cheinho tropeçou e caiu. Vai com Deus. Aí ele foi. Caiu. É o seguinte, se o senhor quiser vir comigo, o senhor vem, mas não me empurra, não. Caiu. O inimigo quer o quê? Ele quer te empurrar para frente, ou então ele te puxar para trás, adiantar, ou então atrasar. Ele não quer que você permaneça em pé, equilibrado. Mas o Espírito Santo é o prumo na mão de Zorobabel. Ele apruma essa parede. Ele reboca essa parede. Ele põe tinta nessa parede. Ele permeabiliza essa parede para não receber infiltração. E eu creio nele aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Mas o irmão Branham diz: eles desrespeitaram isto. Eles os chamam de santos roladores. Os jornais esperam para dizerem toda calúnia, toda sujeira, toda imundícia. Eles envolvem com coisas que eles podiam, e por toda gíria suja nisto, eles podiam pôr, eles querem isso, coisas como essas. E as igrejas soltaram panfletos, gargalhadas, e riram disto, zombaram disto, e os tiraram para fora, e tentaram mantê-los fora da cidade, e tudo mais, com desrespeito. Eu poderia dizer muito acerca disso, porém está se tornando tarde, e eu não posso continuar. Deus tem começado a derramar dons sobre nós. Nós vemos isto. Aleluia. O Espírito Santo está conosco para trazer a cura divina, para dar a você o batismo do Espírito Santo, alegria inefável. Agora, qual é o dom de Deus hoje? Diga comigo: é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está em nós. Bate no peito assim, ó. Esse é o Espírito Santo que está em nós. E eu não quero entristecê-lo. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso em cada pessoa sobre quem isto vem. Nós temos que, aos dons divinos de Deus, quando Ele manda esses dons, não importa quão reais eles sejam, isso nunca nos ajudará até que nós cheguemos num lugar onde nós possamos respeitar isto. Quando ver alguém falar língua estranha, respeita. Quando você vê alguém cantando hino, respeita. Quando você ouvir uma pregação, respeita.
Você pode blasfemar contra o Filho, você vai ter perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Alguém pode dar uma profecia. Se você não crê naquela profecia, isto nunca lhe fará nenhum bem. Você tem que ter reverência. E você tem que respeitar isso, você tem que crer que isso vem de Deus, creia nisso até que seja provado ser errado. Então quando isso for provado ser errado, então você tem o direito de descrer disto. Então não se associe mais com isto. Porém, enquanto isto prova ser a verdade, então creia nisto. Amém. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Você crê nisso aqui? Eu creio nisto. Eu creio nisto. Aí você diz: eu venho aqui nesta igreja porque eu creio nisto. Se eu não cresce nesse ministério, eu não vinha. Então, se você não crê nesse ministério, é bom você não vir. E eu digo: se eu não creio, eu não vou. Eu não creio mais. Como é que eu vou ficar insistindo com uma coisa que eu não creio? Se você não crê mais na Bíblia, deixa ela para um lado. Se você não crê mais na mensagem, deixa ela para um lado. Se você não crê mais no pastor, deixa para um lado. Ué, não crê. E é o que o Espírito quer fazer. É fazer com que as pessoas não creiam em mais nada. Inclusive nem nele. Eu comecei a falar. Não foi assim que eu comecei a falar? O Espírito está trabalhando para você não crer em nada. Não creio nem você mesmo. Mas que Deus nos ajude a ser mais crente. Vamos levantar nossa mão e dizer assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer, Senhor. Eu quero ser crente. Eu preciso seguir crendo, Senhor. Não posso alimentar o espírito da incredulidade. Não, o irmão levanta da cadeira de roda e fica assim: vou fazer uma pesquisa. Quem é esse homem? Onde ele? Como é que foi isso? Se ele realmente era. O rapazinho era mudo. Eu vi o rapaz mudo. Gente, eu vi o rapaz mudo. A mãe dele. Eu vi o rapazinho mudo. A mãe dele, com o rapazinho mudo, levou na igreja. O pastor orou. E o menino surdo e mudo. Isso eu vi. O rapazinho surdo e mudo, menino de uns 12 para 13 anos. O pastor orou, o menino, mas a mãe foi embora. Uns 2, 3 dias, ao menino escutando. E ao escutar, começou a aprender a falar. Aí volta lá de novo, no pastor. Até o pastor ficou admirado. Ele está falando? Tá. Aí a mãe derrama. Pô, não, então deixa eu falar com ele. Fala assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando eu vi o menino assim, quando ele começou, fala assim, ele olhou para o pastor: está escutando. Então fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí o menino: Jesus Cristo é o mesmo. Aí a igreja caiu em louvor, né? O pastor está falando. Até o pastor admirou. Gente, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que nos estorva é porque nós somos um montão de incrédulos. Será? Será? Não, tudo pode acontecer, mas um monte sair da porta da minha casa, eu vou falar, a palavra falou que ia me falar. Aí vai lá: eu sabia que você não ia sair. Sai não, irmão. Nunca vai ver, irmão. Nunca vai escutar, nunca vai falar. Mas vamos encerrar. Já passei de alguns minutos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos da internet. Está aí? Glória a Deus. Amém. Ao todos foram 44 conexões. O irmão Aristeu e a irmã Rosane, lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A irmã Noemi Jarenco em Placas, Pará. Também a irmã Janete Jarenco, também em Placas. A irmã Elionai Lima, aqui em Redenção. A irmã Raimunda dos Santos, em Casa de Tábua. O irmão Alves e família, em Palmas, Tocantins.